Olá! Está no ar o primeiro Equilíbrio de 2016. Depois de uma pausa, nosso programa volta com novidades. Durante esse ano, teremos Equilíbrio todas as semanas e as edições serão de 15 minutos. Outra mudança, agora nossos encontros serão às quartas-feiras. Para estrear essa temporada, falamos sobre uma doença que atinge aproximadamente 10% da população mundial, o diabetes. Apesar de os registros apontarem que o diabetes não é uma doença moderna, o número de casos da metade do século passado para cá cresceu drasticamente. Aliada à questão genética estão as mudanças de hábitos. Não só passamos a comer mais produtos industrializados e com baixo teor de fibras, como também tivemos uma redução natural das atividades físicas. A evolução da tecnologia aumentou as facilidades e a criação de pequenas comodidades como os elevadores e até os controles remotos fizeram diferença. Só de olhar já dá água na boca. Apesar da tentação ser forte, tem muita gente que precisa resistir a delícias como essas. Atenta, a Aline, há praticamente 10 anos, incluiu na lista de tortas do comércio familiar uma linha diet. Então a gente encara isso como não só como alimento, mas como remédio. Então tem que ter todo um cuidado na hora do preparo. A gente não usa a cozinha no momento em que está preparando o produto normal. Quando a ideia surgiu, o mercado era bem restrito. Uma década depois, as coisas evoluíram e hoje é possível fazer um produto bem mais parecido com o tradicional. É o que nos garante a confeiteira. Tá mudando, a gente já percebe bem mais opções, às vezes até de marcas diferentes, assim. Antes a gente não conseguia o leite condensado, tu tinha que fabricar o leite condensado com leite em pó, com o stevia, né, um adoçante. E agora não, agora já tem leite condensado diet, já tem brigadeiro de colher, já tem umas coisas bem uma linha mais sofisticada, vamos dizer assim. Mesmo assim, a matéria-prima ainda é menos variada e, por consequência, a linha diet não é tão diversificada quanto a tradicional. Outro problema é o preço. Os produtos para diabéticos são bem mais caros. Mas não tem jeito. Quem tem alteração nos índices de açúcar fica sem escolha. É preciso se adaptar. O diabetes é uma doença caracterizada por uma deficiência na produção de insulina. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas que tem como finalidade, como função, né, fazer com que o açúcar, a glicose, seja utilizada nas células como fonte de energia, já que a glicose é a principal fonte de energia. A falta dessa insulina, ou total ou parcial, vai gerar um aumento na glicose no sangue circulante e uma deficiência de glicose aonde ela deveria agir, né? E isso vai levar a uma série de alterações, de mudanças, né, que caracterizam a doença. O diabetes tipo 1 é geralmente encontrado em crianças e adolescentes. Ele é uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo fabrica anticorpos contra as células que produzem insulina. O tipo 1 nem sempre vem acompanhado de histórico familiar. Mas o 2, esse sim, tem doses de fator hereditário somadas aos maus hábitos. Ele é também o mais comum entre a população. 90% dos diabéticos têm o diabetes tipo 2. Geralmente ele surge depois dos 35 anos, 40 anos, né? E está muito associado aos fatores ambientais que eu estava citando, principalmente a obesidade. Ele é muito encontrado no obeso. Como os altos percentuais de gordura ajudam a elevar o açúcar, em alguns casos, a redução de 5 a 10% do peso corporal já é o suficiente. A gente tem aqui bastante pacientes que acabam pelo aumento de peso, ele formar uma pré-diabetes ou a própria diabetes, e tu vê com a redução de peso adequada, uma modificação nos hábitos alimentares, principalmente, consumo maior de fibra, de frutas, redução dos lanches, dos carboidratos, modificação principalmente do tipo de carboidrato, tu vê a redução do peso e com isso tu vê uma redução do índice glicêmico dela. Ou seja, para quem apresenta alterações na glicose, atenção redobrada na hora de ir às compras é uma atitude indispensável. E não são poucas as dúvidas de quem precisa cortar o açúcar na dieta.
As pessoas ainda desconhecem um pouco, né? Buscam às vezes alguma coisa light, então eu sempre tenho que explicar essa diferença. Quem apresenta alterações na glicose precisa buscar alimentos zero carboidratos ou zero adição de açúcares. Produtos light se referem à redução de 25% de algum item. Já os diets têm a isenção total de algum ingrediente. O problema é que essa retirada de um elemento sempre leva a uma compensação, ou seja, outro ingrediente é colocado para substituir. E aí mora um perigo. Um bom exemplo para a gente entender o que é produto light e diet são os chocolates. Existem aqueles chocolates diets que eles têm uma redução zero de açúcares, em compensação ele tem uma redução maior de gordura, um aumento, quer dizer, de gordura. Então esse daí ele vai ser um produto diet específico para quem é diabético, mas em compensação quem tem o objetivo de emagrecer já não vai ser o ideal, porque ele vai aumentar a gordura e em geral gordura saturada. Mas apesar de todos os cuidados necessários e das linhas de produtos próprias para esse público, as pesquisas mais recentes demonstram que os diabéticos podem ter uma alimentação bem próxima das pessoas que não apresentam alteração da glicose. Mas é preciso um pouco de cautela na hora de distribuir a ingestão de carboidrato. No máximo, 50% do consumo diário deve ser de carboidratos, e essa quantia deve ser dividida em 5 a 6 frações. Então, outro cuidado além desse que tu tem que ter é, mesmo as frutas, elas também vão fazer que suba a glicemia, e é um cuidado que as pessoas acabam esquecendo, né? Que as frutas sobem, comem de forma exagerada também, e dentro delas a gente pode citar a banana, que faz subir bastante, a uva é um alimento que faz subir, porque não é que seja... que se evite fruta. Pelo contrário, a pessoa tem que comer, só que tem que controlar as quantidades. Outra dica para evitar os picos de açúcar no sangue é consumir os carboidratos sempre junto com alguma proteína. Isso ajuda a reduzir a carga glicêmica. É preciso também cuidar os rótulos dos alimentos. Mesmo produtos que não possuem açúcar podem se transformar em açúcar no organismo, dependendo da composição. Por isso, é fundamental o auxílio de um profissional. Ele sabe quais alimentos são mais indicados para o consumo e os que exigem certa cautela ao se ingerir. Na entrevista dessa semana, convidamos o endocrinologista Sérgio Amaral para conversar sobre a importância de diagnosticar o diabetes ainda no início. O médico nos fala também sobre o que há de mais atual em questão de tratamento. Acompanhe esse bate-papo. E quem chega no consultório com a doença na fase inicial, assim, né? Apresentando os primeiros sintomas, ou de repente nem tem sintomas, mas enfim, vai fazer um exame de rotina e descobriu que está com o açúcar um pouco alterado. Essas pessoas, elas de modo geral, elas apresentam uma preocupação com a doença que está se desenvolvendo ou elas negligenciam um pouco? Existe realmente uma preocupação muito grande nesse aspecto que tu estás falando. Até uns anos atrás, a gente tinha uma atitude muito, digamos assim, muito pouco agressiva em relação a essas situações, tanto o médico como o paciente. Então, muitas vezes o paciente já vinha apresentando alguma alteração, uma glicose um pouquinho elevada, e aquilo foi deixado de lado. Isso aí não é nada, uma alteraçãozinha, pode ser emocional e tal. Então, na realidade, hoje se sabe que na média, os diabéticos, quando são diagnosticados, eles já têm 10 anos, já vivem 10 anos com a doença. Quer dizer, o diagnóstico é feito muito tardiamente. Então, esses pacientes que são diagnosticados tardiamente, eles já vão apresentar complicações que não foram prevenidas adequadamente, que foram negligenciadas. E isso é um pouco culpa dos médicos também, porque muitas vezes o médico também não alerta o paciente, né, da forma que deveria alertar, e por outro lado o paciente faz um pouco de negação, né? Mas na realidade, quanto mais precoce a gente intervir, quanto mais precoce a gente começar a tratar, melhora os resultados, melhora as complicações futuras e melhora a evolução da doença. Porque infelizmente o diabético é uma doença evolutiva. Então a perda das células produtoras de insulina, elas vão acontecendo ao longo da vida. Então esse processo pode ser mais rápido ou mais lento em função desses fatores ambientais. Então se uma pessoa que tem um início da doença e não simplesmente negligencia, segue se alimentando inadequadamente, segue sedentária, segue obesa,
ela vai desenvolver um diabetes rapidamente com complicações geralmente precoces. E ao mesmo tempo, quem fizer o contrário, quem tiver esses cuidados e fizer uma prevenção, ela poderá passar o resto da vida com aquela doença estável, sem evoluir, sem ter as complicações que são os grandes temores que a gente tem em relação ao futuro do paciente. Há pessoas que tenham uma pequena alteração no açúcar ou quando se apresenta uma pequena alteração no açúcar já se tem diabetes? Hoje é considerado assim, o nível de glicose normal em jejum é até 100. Entre 100 e 125 é uma faixa intermediária, é uma faixa chamada borderline, que seria considerado um pré-diabético. E quem tem uma glicemia de jejum acima de 125 já é considerado diabético. Isso mudou, porque há uns anos atrás os valores eram mais altos, hoje a gente tem valores mais baixos. Então esse cuidado e essa atitude que a gente tem que tomar, tem que ser tomada já nessas fases bem iniciais. Quer dizer, glicemia acima de 100 em jejum, ela já tem que ser considerada uma alteração e tem que ser tomada alguma atitude. Ou com mudança de estilo de vida, isoladamente, ou até às vezes com alguma medicação, que hoje já tem medicamentos mais modernos que atuam preventivamente para fazer com que a doença não evolua como evoluía antigamente, para aquela falência pancreática e o uso de insulina, que é o que acontece na maioria das vezes quando a doença não é tratada convenientemente. Então, o que se tem de mais moderno no tratamento? Você pode dizer que o tratamento evoluiu bastante? Evoluiu muito nos últimos anos. A gente passou uma fase, quando surgiu a insulina em 1921, que foi o grande marco do tratamento diabético, que até então o diabetes tipo 1 morria. Depois entraram os chamados hipoglicemiantes orais, que são os comprimidos, né? Começaram a ser produzidos na década de 40, 50, e durante muitos anos não evoluiu muito. Os remédios eram mais ou menos os mesmos. Agora, nos últimos 20 anos aproximadamente, é que começaram a ser pesquisados e ser produzidos medicamentos mais modernos, com mais eficácia, com menos efeitos colaterais e com um fator muito importante, que é o fator de proteção, quer dizer, evitar que a doença progrida. Porque como a gente tinha essa história sempre progressiva da doença, mesmo com os cuidados, né, hoje a gente dispõe de alguns medicamentos que são, digamos assim, inovadores nesse sentido e que têm uma função protetora e que fazem com que a doença, pelo menos, não evolua da forma que evoluía antigamente. Claro que eu estou te falando isso de forma genérica, né? Porque cada caso é um caso, assim, a gente diz, então eu quero tomar tal... Não, cada paciente tem que ser analisado, né? Mas hoje, assim, os recursos da medicina realmente evoluíram muito. Eu estou falando em diabetes tipo 2, né? Eu sempre tenho que diferenciar, porque tem o tipo 1 que é o que usa insulina, que o pâncreas realmente não funciona. Então esses medicamentos de via oral que a gente usa são para o diabetes tipo 2, que é o mais comum, é 90% dos diabéticos, né? Então o tipo 1 é diferente, o tipo 1 ainda depende da insulina, embora hoje também existam insulinas mais modernas, mais eficazes e mais estáveis, que tem uma função mais parecida com a produzida pelo nosso organismo, pelo pâncreas, né? E outras coisas que estão para surgir, provavelmente nos próximos anos a gente vai ter muitas novidades nesse sentido. O primeiro equilíbrio de 2016 chegou ao fim, mas na semana que vem estamos de volta. Não vai esquecer, agora estaremos aqui toda quarta-feira. Esse e outros programas da FURG TV tu encontras no YouTube. O endereço é bem fácil, youtube.com/FurgSecom. Nós temos também vários canais para a comunicação. Deixa tuas dúvidas, críticas e sugestões por Facebook, e-mail ou WhatsApp. Na internet, tu acompanhas ao vivo o que está rolando nas emissoras da FURG. Acesse o site furgtv.furg.br. Até mais!